Acho que começou aí, meu bem, dá uma olhada aí. Vamos ver se vai dar certo, né? A iluminação não tá muito boa, né? Mas acho que dá pra ver. Dá uma olhada. Tem que ver o áudio também, quer pegar um fone pra testar? Podem. Tem 4 pessoas já. O Eli tá ali, salve Eli. Dá um salve aí se tá dando pra ouvir ali, que eu tô fazendo um teste aqui. Coloquei aqui o celular no ângulo aqui, que eu não sei se vai dar pra ouvir bem também. A imagem, não sei também. Salve Letícia Soares. Boa noite aí quem for chegando. Salve todo mundo. Salve Lin. Tá, o Eli falou que tá bom, o áudio e a iluminação. Tá bom aí? Tá, né? Então galera, ó. Tem uma pessoa aí que me adicionou no Facebook, eu não conheço. Mas falou comigo inbox, né, no Messenger, eu senti de olhar assim, acabou sintonizando. E engraçado que essa pessoa também só tem um amigo em comum. E é um aluno da escola, Macaulay. Mas enfim, né? Essa pessoa me abordou, mandou alguns áudios, ainda tava mandando agora há pouco, eu falei que eu ia responder numa live. Ele falou que conversou com algumas outras pessoas na escola, as pessoas não soubem responder ele bem sobre. E queria entender a minha opinião sobre como que é formado a ideia, né? As opiniões. Ele deu alguns exemplos ali, o último áudio dele eu não ouvi, ele falou sobre a questão... Eu já falei sobre esse tema aqui no meu canal várias vezes. Na nossa escola nem se fala então. Os vídeos que eu faço aqui, as lives que eu faço é para tentar simplificar, assim, né? Simplificar não. Tentar trazer uma perspectiva, um ângulo diferente, assim, daquele que o Bob apresenta, né? Porque o Bob é bem abrangente, ele fala ali do todo, né? No total. Então eu tento traduzir ali pelo meu... pela minha linha de entendimento, né? Pelos passos que eu dei no meu passado, eu tento trazer numa linguagem da qual o meu corpo ele entende melhor a forma que eu apresento, né? Mas o Bob já falou muito sobre essa questão que eu vou comentar nesse vídeo de hoje, que é sobre como é formada as opiniões, né? A ideia, as perspectivas, né? Porque se for nos vídeos do Bob sobre destino, livre-arbítrio, tudo que tem relação com isso, já dá para entender essa questão. Eu também tenho um vídeo que é sobre o livre-arbítrio, se o livre-arbítrio é real ou não, e alguns outros que eu falo sobre isso. Mas o que acontece? Ele deu um exemplo lá, tipo, vamos supor que uma pessoa ela vai roubar, né, alguma coisa. Aí o que prova que ele roubar aquilo é certo ou errado, né? Para entender como que é formado as opiniões, né, as ideias, é preciso entender o que a gente sempre fala, a base cognitiva. Por quê? Antes de entrar nessa explicação, que eu vou dar uma simplificada aqui, mas explicar, é preciso entender o quê? Tudo que as pessoas no geral almejam, sonham, ou temem, né, ou buscam, ou se esquivam, deixam de buscar, é devido às referências que ela tem. Porque toda opinião, toda análise depende de tese, antítese e síntese, né? Você analisa sobre algo que você pensou, uma ideia, uma contra-ideia, né? Uma ideia contraposta àquela lá, e a conclusão sobre esses dois ângulos de análise. Então, para entender como é formada uma ideia, você tem que entender o que? O que chamamos de realidade, de mundo físico, né, material, não é de fato físico, né, é vibracional, né, é sensorial. A gente sabe muito bem disso. Os cientistas sabem disso já, é ciência, né? Que se você aproximar dentro de qualquer coisa que é tido como matéria de você mesmo, ou do ar, ou de qualquer lugar, você vai ver que tudo é movimentações, né? Você entra, você vai ver o átomo, né? Que tem um elétron orbitando, seu núcleo, e tudo é formado por isso. E se você mergulhar nisso, você vai ver o quê? Como diz os físicos quânticos, o L. Coulter, essa galera fala que você chega ali no vácuo quântico, né? Tem até pessoa que perguntou num grupo, né, se o fluxo universal é a mesma coisa que o vácuo quântico. Porque é o éter, né? O éter é o espírito ali da vida, né, que dá a vida. Depois, aprofundando, você tem a fragmentação, né? Você tem os 4 seres viventes, que é os sólidos platônicos ali, né? Fogo, terra, água e ar, e tudo vai fragmentando disso, tipo a nossa escola.
que tem as 4 casas, né? Cada casa tem 3 cores base, e as 3 cores em cada casa, que são 4, vai ser 3, 4, 12. Você tem ali a base 12, né? Para desdobrar tudo que há, né? As infinitas possibilidades. Por que eu tô falando isso? Porque você precisa entender, né? Que o que a gente tem como real, né? Essa realidade é você interagindo com a estrutura da luz, né, que é o corpo da coerência, que é os 7/12 momentos eternos. Aí você tem ali, igual o Hélio Couto fala na palestra dele, o PNL, né, ele gosta de falar, o mapa não é o território. Por quê? O território é algo atemporal, é algo que é porque é. Enquanto o mapa são, tá vendo? Entra diretamente na questão que ele tá falando. O mapa são opiniões, né, são formas mentais, né, posicionada em cima daquela teia magnética atemporal. Como assim, Leandro? Explico, ó. Se tudo que há é a estrutura da luz, é esse corpo da coerência, né, é você observando essa mesma estrutura. Então, você entende que se tudo é cognitivo, você precisa fazer o quê? Você precisa posicionar, né, opiniões, ideias, de uma forma que elas sejam reais, assim como cada cor é real, cada cor da luz é real, mas que não são iguais, que, por assim dizer, se contradizem. Por exemplo, se você entrar ali no processo da luz, você vai ver que existe 7/12 cores, né? Cada cor, ela é a luz, né? Mas vibrando, né? Mas com aquela opinião diferente das demais. Por exemplo, o amarelo, ele é amarelo, certo? O verde é verde, os dois são reais, os dois são a luz, mas cada um de uma cor, concordando em ser diferente. Então isso é o território, você entendeu o processo da luz, que sem as perspectivas relativas não poderia haver o que há, a existência, né? Essas perspectivas. Entendendo isso, você vai entender que ainda que exista opiniões diferentes, discordantes, elas harmonizam num todo coerente, porque elas concordam em discordar. Então isso que tem que ser entendido. Aí, para você plasmar uma realidade, um mundo, um reino harmônico, o que precisa fazer? Você vai ter que posicionar ângulos, né, de uma forma que você tenha uma estrutura num reino, da qual cada um com sua opinião, mesmo sendo diferente muitas vezes, elas não atritem. Então você vai posicionar o que? Formas mentais. Aí entra na questão que ele quer entender. Porque o que a gente chama de opinião, de ideia, é baseado em referências, né? De análise. Então, igual o Bob já explicou algumas vezes em alguns vídeos. Se vier um formador de opinião, por assim dizer, e ele tiver argumentos... como que eu posso dizer? Argumentos que convençam aquele povo de uma coisa ou outra, assim aquele mundo irá funcionar. Por exemplo, se você nasceu num ambiente onde é natural que todos abracem a árvore pela manhã, né, no decorrer do dia, e abraçando a árvore no decorrer do dia ele tenha uma vida mais saudável, mais longa, todos irão fazer isso, isso será o natural, e isso de alguma forma irá trazer realmente uma melhor forma de vida. E aquele que não fizer isso irá, por consequência, se prejudicar por vários fatores, né, que eu já expliquei em outros vídeos também. Então o que acontece, ó? O que eu quero dizer com isso tudo? De fato, ó, tudo que as pessoas hoje buscam, né, decide, escolhe, não, eu quero essa roupa e não quero aquela pessoa é bonita e não aquela, eu quero isso, meu sonho é isso e não aquilo, foi porque já foi dado, né, a pessoa já nasce no contexto onde as perspectivas, né, onde os ângulos de observação dela, o que ela vai buscar, o que ela vai temer, o que ela vai querer, o que ela não vai querer, já está posicionado, né? A gente tem um sistema aí, né, que é formado ali, vamos falar do sistema socioeconômico, né? Você tem o capitalismo, né, que foi embasado por Adam Smith no seu livro A Riqueza das Nações. Eu acho que é isso que chama o livro dele, não me lembro bem. Eu acho que é isso, A Riqueza das Nações, de 1977. É isso, ó, dá uma conferida aí pra lembrar. Eu não lembro agora exatamente, mas ó, o capitalismo foi fundado, né? Foi embasado por Adam Smith no livro A Riqueza das Nações.
E nesse livro ele fala ali da mão invisível, né, da livre concorrência, que cada um competindo vai chegando ao melhor resultado. Então as pessoas vivem basicamente assim, né? Trabalham, vivem competindo e almejando um sonho, seja carro, casa, né? A maioria das pessoas vivem a vida toda para conseguir ali um carro, uma casa, coisas que deveria ser o mínimo que ela deveria ter num reino justo, num reino harmônico, né? Mas não, ela passa a vida toda buscando aquilo que deveria ser a base da existência, para depois ela fazer outras coisas. Então você já nasce nesse contexto, né? Da qual tudo que você deseja, anseia, busca, foge, etc. Seus sonhos e traumas são baseados no direcionamento, na direção que esse sistema te deu. Como? Através das mídias de informações, seja a escola, as religiões, a televisão e assim por diante. Por que eles conseguem fazer isso? Porque eles financiam tudo, né? Eles que financiam através de suas SA, né? Sociedade Anônima e assim por diante. Então, de tudo, então, tá, mas o que precisa ser entendido nisso, então? Você tem que entender que tudo é cognição, tudo é percepção cognitiva, né? Que tudo é atômico. Para você ver algo, decidir algo, você relacionando com essas vibrações. Entendido isso, já que tudo é cognitivo, então o que diferencia uma realidade virtual, um sonho, né? Uma brisa, uma viagem do que é realidade? É aquilo que todos concordam que é o real. Aquilo que a maioria concordar forma toros, né? A toros coletiva. O que a crença da maioria da população é que fará aquele mundo ser de um jeito ou de outro. Isso no passado era melhor percebido, porque não tinha a internet, né? Não tinha essa conexão acima do tempo e espaço. Então cada mundo era um mundinho diferente. É tipo quando vamos supor que você está explorando uma selva, uma floresta, você dá de cara com uma tribo que ninguém nunca viu. Eles são totalmente diferentes, eles têm conceito diferente, eles vestem diferente, eles pensam diferente, eles falam diferente. Mas ainda assim, para cada Taurus ter sua diferenciação, ela vai depender daquelas bases atemporais, da mesma forma. Porque não há nada que você possa ver, discernir, interagir, que não dependa dessas bases, dessas 7/12 momentos eternos. Então você vai ver aquelas mesmas cores, né, ou as mesclas das mesmas 7/12, você vai ver aquelas mesmas formas, ou então a mescla dessas mesmas 7/12 formas, você vai ver aqueles mesmos tons, aquelas mesmas músicas, aqueles mesmos sons, e os seus relativos, baseado nesse 7/12. Então, independente de que mundo você vá, dimensão, planeta, isso aí tudo é temporal, é tudo teatro temporal. Para você poder experienciar esses teatros temporais, você precisa dessas bases eternas. Tá entendido isso? Então, entendi mais ou menos. O que tem a ver com o que eu perguntei, com o que eu falei? Tudo a ver. Então, cada mundo é um mundo diferente de acordo com aquele coletivo aceitando aquilo ou não. E nem sempre o coletivo aceita ou deixa de aceitar uma coisa porque eles escolheram assim. Nesse sistema dá pra ver muito isso. As pessoas pensam que estão livres, né? Totalmente livres, mas não. A liberdade delas está limitada àquelas referências posicionadas. Isso é errado? Não é que seja errado, mas o errado é as pessoas não saber que tipo de teatro elas estão imersas. Entendeu? Não é um mundo, um reino criado com a concordância de todos, o entendimento de todos, né? Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. O que tem que entender é isso, é a honra e o amor, as bases da cognição, o círculo e a reta. A honra é baseado em lógica, né? Naquele momento do espaço-tempo você tem ali um padrão de honra, de lógica, né? De certo e errado, enquanto o abstrato ali, a emoção, né? O amor é baseado no espírito, é atemporal. Então você tem que mesclar essas duas coisas, entender o emocional e o lógico. E perante a isso, você vai posicionar ali no espaço e no tempo, naquele momento, o que é certo e o que é errado. Porque o Antigo Testamento bíblico, por exemplo, ele é feito das leis. Igual o Bob explica, a lei leva à morte. Porque, imagina, a honra é perpétua. Entende? A honra, tempo em tempo, ela tem que ser remodulada, reformada. Então, assim que você entende o Antigo e o Novo Testamento. A Antiga Aliança e a Nova Aliança. A Antiga Aliança é, por exemplo, não matarás. Beleza, então tá, não matarás. A lei. Então, eu não quero dar exemplo aqui agora porque demora muito, mas tem vários exemplos em outros vídeos nossos. Você não pode sentenciar uma coisa por ela mesma. Você tem que analisar todo o contexto. O que levou aquela pessoa a roubar? O que ela roubou? Por que roubou? Como roubou? Né? Não é só não matarás ou não roubarás. Né? É complexo isso, é profundo. Você tem que analisar o contexto geral da situação. E para você analisar isso, você tem que ter essas bases, né? A honra e o amor, entender o ciclo das cores, o corpo da coerência, o corpo da luz.
Aí sim você vai conseguir posicionar de uma forma mais coerente tese, antítese e síntese, né? Analisando ali os fatores que lhes são oferecidos. Então é basicamente isso. Você tá ouvindo tudo? Você acha que deu para entender bem? Então é isso. As ideias são formadas através de constatações temporais daquilo que é atemporal. Entende? Vou dar uma olhada aqui como é que tá os comentários. Tá dando para entender, galera, o raciocínio? Deixa eu dar um salve aqui pra galera. Nossa, meu olho tá tudo muito vermelho. Ao sol, né? Muito sol. Salve aí Maria Fernanda, salve Gustavo Borba, salve Rafael Lux, é o Royal, salve aí Royal. Manda um salve aí pra galera de Nepré. Dá um alô aí pro Samuel. Salve Romário. Salve Ana, salve Lucas Moreira. Salve Laerte, salve Richard, Felipe Dias, Marcos Lopes, Arqueiro do Skate, Royal é prosa. Salve Ricardo, Breno, salve Cleicin, também como sempre. Salve aí Fabiano, Fabiano apareceu hoje na live, ó. Parceiro meu lá. Tamo junto aí, mano. João Paulo, salve Leandro, pra nós, guerreiro. Tamo junto, com força aqui, pra irmos e sermos unidos, bro. Eu e o Fabiano tá mandando um salve. Ah, salve aí, João Paulo. Tô ligado, mano. Salve Edson. Salve Catarina. Salve José Marcos. Salve Fábio. Salve geral aí. O cara mesmo que perguntou, parece que ele não tá aqui na live. Mas enfim, quem tá acompanhando aí, deu pra entender o raciocínio? Tipo, como que é formado as opiniões, né? As ideias. É assim, através daquele mundo da qual você tá inserido, daquelas referências, né? Daquelas perspectivas que lhes são oferecidas. Aí você vai decidir o que é bom, o que é ruim, o que você almeja, o que você sonha ou não. O correto é o quê? Entregar uma manhã pra Deus. Por que entregar uma manhã pra Deus? Porque imagine, o Bob também já deu esses exemplos. E são ótimos exemplos, ó. Tudo que a gente sonha e almeja é limitado, o que a gente pode perceber naquele momento do espaço-tempo. Por exemplo, se você voltar, não precisa voltar muito, voltar 30 anos atrás, 40 anos atrás, não, 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, tava o quê? Popularizando ali os celulares, né? Os melhores celulares. Então o sonho da pessoa era ter um, sei lá, teve gente que já sonhou em ter um 1100 da Nokia. Aí imagine, ele, né, quando saiu, era o celular top de linha, era o cara, aí o sonho dela era isso, ela dava vida pra isso, ou sei lá, um carro X ou Y, era o sonho dela. Agora, se o coletivo, se tudo que acontece no mundo dependesse do sonho de uma pessoa ou outra, ela estaria limitada a esse sonho dela, né, esse sonho limitado dela. Porque a pessoa não consegue, nem sempre, né, a maioria das vezes não consegue prever poucos anos à frente, ainda mais agora que a gente está acima do espaço-tempo, né? Com as descobertas da mecânica quântica, dupla fenda, descobrir que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Então tem um avanço estratosférico na realidade. O que em 2000 anos não aconteceu, porque esses 2000 anos desde Cristo ficou basicamente parado o tempo, né? Você teve carroça, essas coisas, né? E de fato, você pode analisar, esses 2000 anos praticamente nada aconteceu, entre aspas. Foi de o quê? 300 anos mais ou menos pra cá, que teve os saltos quânticos, né? Mas isso aí tem total relação com os desdobramentos dos ferianos, com os reflexos dos ferianos no espaço-tempo. Então, nesses últimos anos, mais próximos aqui, você tem uns saltos de mundo, né? De evolução no mundo gigantesca. Então, se você fosse limitar a realidade toda ao que você almeja e sonha, aos seus sonhos e traumas, todo mundo estaria perdido, porque é realmente limitado. Então, voltando, se aquilo que você almejou, aquilo que você acha que é o melhor pra você, o seu sonho, dependesse de você mesmo, você tava perdido, porque quem ia imaginar, aquele que sonhava em ter um 1100, ia imaginar que tem os celulares que tem hoje, que você conversa com ele, entende? Enfim, teve até um cientista que eu não lembro agora, que falou que no futuro, um pensamento muito revolucionário seria você conseguir mandar cartas, né? Sem precisar mandar uma carta. Que aí veio as mensagens, né, de como é que chama? SMS. Então, no momento do espaço-tempo, SMS foi a coisa mais futurística que poderia existir. Agora, o que é SMS para nós? Sendo que a gente pode falar em tempo real, como eu tô fazendo aqui agora. Ao mesmo tempo, por que é possível isso que eu tô fazendo aqui agora? Porque tudo é onda.
e informação, né? Onda e partícula ao mesmo tempo. Então o que a gente chama de espaço-tempo é só uma ilusão cognitiva, sensorial. Por isso que vocês podem me ver dentro da tela do monitor ou do celular, e isso fica registrado. É porque capturou ali o momento do espaço-tempo. Se fosse físico, de fato, como é que capturou isso? Tipo, igual você aparecer numa tribo com um espelho, eles pensam que você tá capturando a alma deles. Ah, capturou minha alma. Porque eles veem tudo como físico, não como percepção cognitiva. Então, você só pode me ouvir onde você tá aí, sem um fio de cabo, de fibra óptica ou algo assim, sem uma coisa que liga, por causa dessa onda, né, de informação. As informações propagam por uma onda, né? Não é assim que o Hélio Couto fala, que os físicos quânticos falam. Essa onda eles chamam de vácuo quântico. Esse vácuo quântico é o conhecido éter, que os alquimistas estudavam. É o espírito da vida, né? Torus. O éter, Torus, vácuo quântico é a mesma coisa. É a parte abstrata ali, ó, a parte sensorial, né? Essa parte abstrata todo, ele vai se organizando, por assim dizer, em padrões frequenciais. Esses padrões frequenciais são organizados por quê? É o que a gente já explicou ali, ó. Se você for olhar binariamente, linearmente, o que foi no princípio? O que aconteceu no princípio? Já foi o homem que se observando em alfa, aquele pulso interno, né, que fez a luz se destacar do nada. Aí destacou do nada, você tem a reta. Ponto, reta, alfa, beta, celta, que observa. Você vai formando essa teia magnética. Essa teia magnética, quanto mais ela se aprofunda em si mesmo, mais distante daquele escuro vazio anterior ela está. E quanto mais distante, mais profundo é os seus movimentos. E cada movimento gera uma vibração, uma frequência, um tom, né, uma cor. Então você vai tendo ali formando as possibilidades cognitivas para você interagir no tempo e espaço. Entende como tudo é percepção cognitiva? Igual aí dentro do monitor, ó. Qual que é a distância? Qual que é o meu tamanho aí, ó? Entende? O tamanho, ele é relativo, né? Ele é ilusório, né? Assim como o tempo. Você fala, nossa, mas olha a distância que tem 1000 km, nossa. Mas então pega dentro do monitor, eu já dei esse exemplo. Você olha o seu monitor, vamos supor que é um monitor fininho assim, de profundidade. Aí você tá jogando GTA, por exemplo. Aí seu personagem tá caminhando em direção ao fundo do monitor. Se o monitor tem apenas 1 centímetro, como que ele consegue andar 1000 km em direção ao fundo do monitor e não varar ao fundo? É tipo isso, cognição. Parece que é real, parece que tem espaço, parece que tem tempo, mas é só percepção cognitiva. Tanto que se você meditar, por exemplo, e conseguir se ver de fora, em quinta, o tempo para. Igual quando você usa algum, sei lá, entorpecente, alguma coisa, usa... É difícil falar, né? Porque eu tô em rede social, eu posso tomar strike, né? Posso tomar ban. Mas quando você usa alguma coisa, eu tenho uma específica, você vai se expandendo aqui, ó. Você vai se expandindo, aí quando ele, pum, para o tempo. Para realmente, uma coisa fica repetindo o tempo inteiro, igual a série Dark. Ou então, ou trava tudo ou fica repetindo aquele mesmo momento, te dá uma esquizofrenia, você não sabe, entende? Porque você saiu fora daquela teia magnética que possibilita a ilusão espaço-temporal. Você vê fora daquilo, então você vê estagnado, parado, aí você quer se mover, respirar de novo, né? Momento 1, momento 2, respiração. E como você não ficar naquela agonia só respirando, você vai iludindo esse processo, se aprofundando. Isso é a teia magnética, isso é nós, somos nós. É o ser humano observando os seus reinos anteriores. Quando você transborda no dévico ali, você vê fora do tempo e espaço. Você vê o seu reino humano, entende ele, que ele é formado de lógica e sensação. Aí você vê de onde que vem esses pulsos internos. Você vai voltando nos reinos. Você tem o humano, você tem o animal, você tem o vegetal, né? Você tem o mineral, você tem o reino da luz, que está embaixo, está em cima, está em tudo. Mergulhou embaixo, está em cima, mergulhou em cima, está embaixo. Que está em cima como está abaixo, que está dentro como está fora. Se você mergulha num átomo, você vai ver que ele parece um sistema solar, né? Mergulhando. Você vai ver que aqui, ó, não parece que, ó, não é físico, não tô batendo, mas mergulha aqui com um microscópio pra você ver. As coisas que eram pertinho, ela vai tomando uma distância maior. Se você entende que a distância é ilusória, assim como o tempo. Porque se isso aqui tá grudado em mim mesmo, ó, imagina uma coisa desse espaço, ó o tempo que demora pra movimentar aqui, ó. Entende? Então imagina aqui, ó, parece que tá relando, mas não tá. Porque são só movimentos. Se você mergulha, você vai chegar no quê? Em células. Você vai ver que elas movimentam, é um tecido vivo. Vai mergulhando, chegou no átomo. Aí esse átomo que você não consegue nem ver, se você mergulhar, aí o núcleo dele, que é o elétron, tá lá longe. Aí imagina você em perspectiva relativa a esse tempo aqui, ó. Alguma coisa que tá tão longe. Como é que você chegaria daqui lá andando? Demoraria, né? Muito tempo. Aí você volta e fala assim, não, peraí. Caramba, aquele tempo, aquele espaço lá era uma ilusão. É assim que funciona a realidade. Tempo, espaço, é ilusão, é perspectiva. Então, como que faz para isso não ser uma esquizofrenia total, ser tudo ilusão? É você criar um reino, um local no tempo e espaço com concordâncias, baseado na honra e no amor. Onde as suas decisões, as suas opiniões não interferem no processo geral do todo. Não interfere de uma forma negativa. E sim harmônica, que soma e não que subtrai, né? Tô dando pra entender bem?
Eu espero que tenha ficado entendido a questão que ele precisa entender. As ideias são formadas o quê? De parâmetros, mas os parâmetros são o quê? São baseados nesse atemporal. Então hoje as pessoas têm os parâmetros que são ditas e posicionados por esses donos do mundo, que são ateus cabalistas. A prova disso está na bandeira deles, o hexagrama, que simboliza a percepção da consciência. A tríade, né? Triângulo para cima e triângulo para baixo. 7 ao meio, que é a tônica. Então ele dita ali os movimentos, né? Então tudo que a pessoa, de novo, tudo que a pessoa almeja, quer, busca, sonha, é baseado por esses sonhos hollywoodianos, né? Agora, se você sintonizar um outro reino, encontrar um outro povo que entende essa base da luz, essa teia magnética, e posicionou um mundo ali de acordo com a honra e o amor, vai ser diferentes as opiniões, os posicionamentos. E tem que todos concordar, porque é igual a questão do anarcocapitalismo, né? do anarquismo. Não tem, a liberdade geral é a concordância de todos para fazer alguma coisa ou outra, né? O quanto a pessoa pode, por assim dizer, negar de si mesmo para o outro, perante ao outro. Porque se liberdade fosse cada um pode fazer o que quiser, literalmente, você não poderia achar ruim, por exemplo, se você estiver numa mesa comendo e alguém subir na sua mesa e chutar o seu prato. Você não poderia falar nada. Se a sua teoria for que a liberdade é cada um faz o que quer mesmo e ninguém pode falar nada. Você tem que posicionar lógicas para aquele momento no espaço-tempo. Isso é a honra, isso é a lógica, né? Isso é a reta. Aí, através dessa lógica, você tem um reino. Porque tudo é só percepção cognitiva. Então tudo é abstrato. Então se tudo é abstrato, eu estou sozinho novamente. Porque eu sou tudo. E sendo tudo, eu sou nada ao mesmo tempo. Porque eu não tenho companhia. Eu não tenho como trocar relações, referência, perspectiva. Não tem como brilhar, entende? Até a pessoa que busca brilho, se ela vai pra esse raciocínio de ir sozinha, ela é tudo, ela não tem como brilhar. Porque o que vai refletir o seu brilho? Né? O que vai te dar o feedback para aquilo que você... vou falar de uma forma binária, né? As pessoas como elas pensam aí no teatrão. Por que ele vai arrumar aquele relacionamento, aquela mulher ou aquele homem bonito que ela queria para se exibir para quem? Ela vai ter comprar isso ou aquilo para... Entende? Não tem feedback. Você não tem relação. Então você não tem por que fazer. Normalmente pensa assim, em querer ser tudo, criar tudo ao mesmo tempo, quem não entendeu muito bem o que é isso ou não experimentou esse momento de estar nesse sozinho, de dissolver o véu, entender que tudo ali é nada ao mesmo tempo. Aí você vai querer fazer o quê? Encontrar pessoas que entenderam, que desdobraram assim como você e posicionar um reino. Assim, as cores. A luz, ela é feita de todas as cores, por isso que o sol brilha. Se o vermelho convencer o azul que ele é vermelho, que só o vermelho é a luz, e ele se desfazer, o vermelho também se desfaz, porque não há luz sem todos os seus relativos, as suas relativas perspectivas, que são as cores. Entende? Então isso é ciência. O sol brilha. Até o Afonso lá, além da nuvem, não, o Afonso do Ciência de Verdade, ele tem um modelo lá, né? Ele acredita na Terra plana. E quem ri disso porque não entendeu nada ainda, não só terraplanista, a gente explica Thoros, a gente explica por que tem essa briga entre Terra plana e Terra globo. Mas ele tem um modelo lá que também bate com o modelo de um cara que é globalista. E eles chegaram à conclusão que tem uma coisa que chama plasma, né? Tem um plasma que fica acima do domo, é o que eles falam lá, e o ponto focal desse plasma, o plasma seria o quê? A energia toroidal, né? O ponto focal desse plasma é o Sol. Eles falam que reflete no domo e brilha ali o ponto focal, o ponto mais brilhante daquele plasma. Mas o que é esse plasma se não a Thoros em movimento, forma as cores e centraliza ali aquele, o que chama de plasma, né? E aí o ponto focal é o Sol. Por quê? Porque o Sol é a síntese da luz. Por isso que o Bob fala, enquanto o Sol nascer, Deus segue vencendo. Se um dia ele não nascer, tudo bem, pode desconfiar. Mas enquanto ele nascer, Deus segue vencendo. Por quê? Porque ele é a síntese da luz. Ele é a prova que a coerência é absoluta, que a vitória é certa. Isso é ciência, entendeu? O Sol só brilha por causa que é a síntese mesmo de todas as cores, de todos os movimentos, de todos os processos. Por isso que os cientistas aí, que estudam de fato mesmo de forma empírica, né, com métodos empíricos, tá entendendo que o Sol é o ponto focal lá do plasma, no domo, que eles falam. O que eles chamam de domo não é domo, é por causa da movimentação, né? Você tem o ponto zero da consciência ali, que chega ali na Antártida, né? Um assunto meio delicado e complexo. Mas a movimentação forma um vórtice, que dá essa sensação de domo, né? Que parece ter um vidro, um domo. Os globalistas vão pensar que você vai entrar na Terra, por isso que eles criaram a teoria da Terra Oca. E enquanto os terraplanistas vão pensar que você está saindo do domo, um portal. Mas é a mesma coisa, é o momento zero da consciência que forma um vórtice, onde é o ponto zero, onde desfaz ali todas essas formas, pensamento, formas, você só cai na emoção ali, ó. As células, as suas partículas, né? Tudo perde referência de movimentação, então se desfaz. Entende?
Então é isso, eu acho que falei mais coisas do que precisava, talvez. Mas eu acho que ficou clara aí a questão em si. Deixa eu ver aqui o que a galera tá comentando. Nossa, meu olho tá realmente muito vermelho. Salve aí todo mundo, salve Deilon, salve Igor, Thiago Vulcão, Tal Marley. Então é isso, eu vou encerrar por aqui. Parece que a pessoa mesmo que perguntou não tá aqui, mas de qualquer forma ela assiste depois. Salve aí, Minicinho. É isso, acho que deu pra ficar bem claro, né? Então, o que a gente chama de mundo, hoje em dia as pessoas vê muito binário, né? Vê muito temporal, teatro. Falar, o planeta Terra surgiu em tantos milhões de anos e não sei o que. Agora os que estão desdobrando mais, os namastês brutalista, tem outras dimensões, tem seres que vieram muito antes de nós e que tá. Não é nada disso, isso aí é tudo teatro. Não tô falando que não é assim e tal. A gente pode experimentar isso aí, essas relações no tempo. Mas o que tem que ser entendido de fato não é que a Terra surgiu em um determinado ponto do tempo e espaço, não. O que existe somos nós, a semelhança do todo, interagindo com o corpo, com esse corpo, com esse processo. A sua imagem e semelhança, a gente tem a experiência temporal. Então o que existe de fato, o mundo, é a concordância, né, do coletivo. Então a partir de então, através de você que observa, do observador, no meio ali, o presente, você vai ter passado e futuro, através de você mesmo. Então para você falar que uma raça veio 1 milhão de anos antes de você, você vai depender de você mesmo. Não tem nada sem você, antes de você. É você observando o que você pode sintonizar, relacionar. Não há algo, que há vibrações, o que há são átomos, e nem isso seria sem o observador observando. Então para você falar que vai para uma dimensão ou outra, que tem um planeta ou outro, seres ou outro, vai depender de você. Aquilo que você pode sintonizar, aquilo que você pode discernir, interpretar, entender, você vai experimentar. Do contrário, não. Você pode ver teoria, pode ver o que for. O que você realmente lida, o que você experimenta, o que você vê, com o que você interage para além de teorias, etc. Então vai depender de você tudo. Se tem ou não raça em algum lugar e tal, vai depender de você, da sua sintonia, do coletivo, daquilo que pode ser plasmado no tempo e no espaço. Então o mundo é só a concordância do coletivo. Então dimensões, outros planetas, isso aí tudo depende dessas bases que a gente fala, que é o corpo de coerência, o corpo da luz, 7/12 momentos. Tudo que você pode ver, experimentar, uma cor nova, já depende dessas 7/12. É mescla, é mistura, né? É fragmentação. A mesma coisa de te dar uma caixinha de lápis cor com 12 cores. Eu tenho 12, você tem 12. Você não pode adivinhar o que eu vou pintar. E ainda assim, se você adivinhar, eu tenho tá em aberto a mudar aquela pintura. E a pessoa que tem mais criatividade, ela não vai se limitar também ali às 12 cores que foram oferecidas. Ela pode mesclar uma com a outra. Ela pode mesclar uma cor com a outra, entende? Então ela vai fazer novas cores. E ela vai surgindo degradê. Até que no comecinho você tem ali o círculo das cores, a luz central. Depois você tem o círculo das cores. Imagina, igual o Bob fala, você tem a pizza. E tem ali perto do centro você tem 12 azeitona. Na medida que você vai preenchendo de azeitona mais para fora, a borda ela vai ficando mais ampla, né? Ela vai ficando maior. Então vai precisar de mais azeitonas, entende? Então essas azeitonas que vão preenchendo aquele espaço ali para fora das outras seriam as cores, né? Você tem 12. Aí para fora, indo para fora assim, ó, você vai ter mais cores que somente as 12, que são formadas daquelas primárias, né? Então você vai ter cores definidas, né? E vai abrindo degradê, tem cores definidas, até que o degradê se abre de tal forma que aquelas cores já não são mais definidas, elas são muito parecidas, entendeu? Entre o amarelo entre o vermelho e o amarelo, né? Você tem o laranja, né? Bem posicionado. Mas imagine entre o vermelho e o amarelo e o laranja aqui, você tem, entende? Marrom, você tem um degradê, muitas possibilidades vibracionais. Então esse degradê esparmando vai ter cores que elas já não são mais definidas, né? Elas são muito parecidas. Então é por isso que o mundo vai ficar... Imagine que as cores são as almas. Quanto mais longe desse centro, desse entendimento as almas vão chegando, menos de si mesmas elas conhecem. Então tem essa perdição, a pessoa não sabe o que ela é, por que ela escolhe, não entende nada, tá perdida, né? É tipo um fluxo que só vai de acordo com o gado, né? É o famoso gado, entende? Então é isso que precisa ser entendido, né? As possibilidades infinitas são feitas através dessa teia magnética. E quando você entende isso, para que tudo não seja uma esquizofrenia, você precisa posicionar no tempo e espaço uma ordem, né, baseado nesse conhecimento. Então isso é trazer os reinos do céu à terra. Por que trazer o reino do céu à terra? A terra é o espaço e tempo, entendeu? A relação com o espaço e o tempo. Isso chamamos terra, né? E enquanto o céu é o quântico, as infinitas possibilidades. É o reino macho, reta, e o reino feminino,
atemporal, mágico. Então, o reino dos céus na terra, prometido na Bíblia, por exemplo, é mesclar esse reino mágico com esse reino lógico. O reino mágico, só mágico, vira esquizofrenia, porque tudo é a mesma coisa, assim, tudo é possível. Então não tem ordem nenhuma, o dragão, tudo é tudo. Então não tem. Enquanto o reino da terra é travado, não tem magia, não tem nada, tudo binário. Como mesclar esses dois mundos num mundo só? Esse é o reino do céu na terra. Então é isso aí, galera. Acho que vou encerrar por aqui. Espero que tenha ficado claro aí a questão, né, que eu me propus a responder. E eu vou encerrar para não ficar muito grande, galera. Tem coisas para fazer aqui ainda. E agradeço aí a participação de todos. E enfim, esses papos que a gente fala aqui é muito interessante ver a série Dark, viu? Eu ainda tenho que falar um pouco sobre ela, fazer uma matéria, um vídeo. Mas quem não assistiu ainda, assista, que é muito interessante. Vai trabalhar muito ali a percepção de vocês, né? Através de questão de passado, presente e futuro. Vocês vão entendendo ali como que o passado, o presente e o futuro é tudo... acaba sendo uma coisa só, e como se relacionam um com o outro, né? E enfim, vale muito a pena conferir. Ficou bom, né? Dá pra encerrar, não dá? Então é isso aí, galera. Vou encerrando por aqui. Agradeço aí a participação de todo mundo. E enfim, esse vídeo aqui vai pro meu canal. Quem não conhece ainda é Leandro Oliveira Quanto. Deixar aí na descrição, se puder deixar, Adri. A Adri vai deixar aí. Então vocês entrem lá, vou levar esse vídeo pra lá. Também tem o nosso portal, escoladelustre.com.br, onde eu coloco os meus vídeos e coloco várias referências de estudo, indicações, outros vídeos do Mestre Bob Navarro, que já respondeu tudo isso e muito mais. E quem quiser estudar direto com o conteúdo dele, é só ir lá no nosso site, procurar qualquer matéria que ele fez, clicar no nome dele, vai aparecer tudo que ele postou até hoje lá. É muita coisa, muita informação, muitas respostas, muito de tudo. Então é isso aí, galera. Luz pra nós, fiquem com Deus.